Fala pessoal, vocês estão no canal Trilogia, eu sou o professor Bruno Paiva, aula de filosofia, filosofias ou escolas helenísticas. Como filosofia, a filosofia é sempre filha do seu tempo histórico, vamos começar enquadrando aqui o que a gente chama de filosofias helenísticas. Nós estamos ali no último período da Antiguidade, a partir do século IV, certo? Quando aquele mundo, digamos, mundo grego clássico, ele vai deixar de existir. Por quê? Porque as polis gregas agora elas estão sob domínio do Império Macedônico. E como consequência, há também mudanças na perspectiva filosófica. Quero chamar a atenção para vocês que nós trabalhamos na última aula Aristóteles, e o Aristóteles trabalhava muito com a questão que envolvia a ética e, consequentemente, a relação com a felicidade. Então, esses filósofos helenísticos, eles estarão também nesse campo, na ideia da busca da felicidade, mas agora uma ideia de felicidade interior, tá? Vamos entender isso aí. Essa questão que envolve a felicidade, então, ela também é uma concepção ética. Então, a gente pode entender que as filosofias helenísticas, elas estão trabalhando com a questão ética. Além disso, eles estão sempre associando com concepções relacionadas à lógica da natureza, como a gente vai ver. Então, pensem desde já que as filosofias helenísticas elas se inserem no campo da relação entre ética e reflexões sobre a natureza humana, ou estar, o homem em relação com a natureza de outros seres vivos aí, tá certo? Então a gente vai inserir nesse sentido e falar assim, olha, o helenismo ele está mesclando, vamos dizer assim, elementos da cultura grega com elementos da cultura oriental. O Alexandre, o grande conquistador lá da Grécia, ele vai também conquistar regiões, inclusive, da Ásia, chegando ali até regiões da Índia. E justamente nesse processo que vai haver essa mescla cultural. Então entendam o helenismo como esse movimento de fusão dessas duas culturas aí. E, consequentemente, a filosofia também será afetada por isso. Então, quando a gente fala das filosofias helenísticas, a gente tem essa relação grega e também elementos dessa cultura oriental, tá certo? Importante a gente pensar que aquela ideia da liberdade das polis, ela vai deixar de acontecer. Então agora a lógica política ela é meio que abandonada, vamos dizer assim, certo? Então as relações das reflexões filosóficas elas estão num sentido mais terapêutico agora, na busca da paz interior, da felicidade interior, ou, como a gente denomina, de busca da ataraxia, uma ideia de paz de espírito. Nada mal para esse momento que a gente está passando, A gente vai ver que 4 escolas têm aí seus, digamos assim, seus modos distintos de entender como se constitui essa felicidade e essa ataraxia, essa paz interior, tá certo? Então, esses elementos estão colocados, Então, olha, a gente tem aqui uma inflexão da filosofia que sai, digamos, do público agora para a lógica do privado, tá certo? É como se a filosofia agora curasse os males da alma. Se a medicina cura os males do corpo, a filosofia deveria curar os males da alma. Tá? Então, olha só, no plano político, a antiga liberdade do cidadão grego, exercida no contexto de autonomia de suas cidades, foi desfigurada pelo domínio macedônico, ocorrendo um declínio da participação dos cidadãos no destino da polis. Então, para que ficar refletindo sobre política se você não é mais chamado, convocado a participar da política? Se agora tudo que envolve a lógica, digamos assim, de um Estado, parte de um centro, um império, certo? Então não há mais justificativo para se buscar essa questão da reflexão política. Tá? Substitui-se assim a vida pública pela vida privada, como sendo as reflexões filosóficas. Em outras palavras, as preocupações mais do âmbito coletivo cedem lugar às preocupações mais pessoais. As principais correntes filosóficas desse período vão tratar da intimidade, da vida interior do ser humano, como eu falei para vocês, da busca da ideia da ataraxia. Parece que a principal preocupação dos filósofos era proporcionar às pessoas desorientadas e inseguras com a vida social alguma forma de paz de espírito, de felicidade interior, em meio às atribulações da época. Então, no momento de extremas mudanças, digamos assim, para o mundo grego, caindo sobre o domínio do Império Macedônico, essas pessoas muitas vezes podiam se entender sem lugar. Então, como enfrentar essas circunstâncias? Como ter paz de espírito, paz interior diante dessas diversas condições que agora se desenham como novidade? Tá? Então,
quando a gente fala sobre a questão que envolve essa filosofia helenística, a gente está falando do desmoronamento da polis, né, da perda da autonomia, e consequentemente a gente fala de um ideal mais cosmopolita. O que é esse ideal cosmopolita? De cosmópolis, né? Agora, ou seja, eu sou não o cidadão de uma polis específica, eu sou o cidadão de um império, eu sou o cidadão, digamos, do mundo, vamos dizer assim. Né? Então você não pode mais se colocar, eu sou um ateniense, né? Eu sou um espartano. Digamos que essas identidades aí, elas caíram por terra a partir da perda da autonomia das polis. Então você agora se diz numa totalidade o Império Macedônio. Tá? E aí, a ideia da passagem da cultura helênica, estritamente grega, a uma cultura helenística, que como eu pontuei para vocês, é justamente a fusão dessa cultura grega com elementos de uma cultura oriental, enfim, de outras regiões que o Império Macedônico vai estar colocado. Eu já coloquei, já frisei com vocês que o Alexandre o Grande era um cara extremamente vinculado ao saber. Então, várias cidades do Império Macedônico vão ser pontos de produção de conhecimento e, consequentemente, da reflexão filosófica. Então, agora o deslocamento da filosofia se dá no sentido do cidadão, aquele da polis, né, para a noção do indivíduo, lembrando aí a filosofia como algo terapêutico, certo? Então, dentro dessa busca da ataraxia, né, estabelecer essa paz de espírito, nós temos 4 escolas, tá, ou filosofias helenísticas aí, que nós vamos passar por elas. O cinismo, certo? Que, digamos assim, é mais tranquilo de ser entendido, né? O ceticismo, entendo que são as duas mais básicas, e depois a gente vai passar aí para aquelas que são um pouco mais complexas, né? Que é o estoicismo e o epicurismo. Tá? Então, independente dessa questão de qual escola seja, elas estão buscando a felicidade, o bem-estar aí. Tá? Então, é um conjunto que se busca através da racionalidade. Certo? Então, olha, a gente está no campo da filosofia, porque eles vão a partir de uma concepção racional, essa ideia da busca da felicidade que se relaciona com a ética, de se colocar em relação também com a natureza. Muito importante, pessoal, que para qualquer uma dessas escolas filosóficas, a felicidade não reside em nada que seja material. Então, todas essas correntes são extremamente antimaterialistas. Certo? Eu falo isso porque muitas vezes, na sociedade contemporânea, a gente costuma associar a felicidade a bens materiais. Né? E isso não tem nada a ver com as filosofias helenísticas, porque a felicidade reside dentro de nós mesmos. É a busca interior da felicidade, certo? Começando aí, então, pelo cinismo, né? O cinismo, pessoal, ele vai ser aquela filosofia que está, digamos assim, colocando as convenções sociais em debate. Né? A gente tem a figura de Diógenes de Sinope, que é esse que está colocado aí, que vai ser o principal representante dessa filosofia cínica. Hoje a gente sabe, né, que o cinismo, a gente fala de cínico, né, hoje como um sentido negativo, de uma pessoa que não se preocupa com a outra, né, ou que é dissimulada nesse sentido, mas a origem, né, digamos assim, da ideia dos cínicos aqui não tem a ver com isso. Tá? Os cínicos tem uma relação direta no grego com quínicos, que vem de cão, né? Viver como um cão. Olha essa relação com a natureza. Interessante a gente pensar isso, né? O Diógenes, ele está colocando aqui, ele está invertendo as relações. Fala assim, olha, por que nós nos colocamos tão em superioridade com outros animais, se nós somos também animais naturais? Quem garante que o nosso modo de vida é o modo correto, né, para se tomar? Então ele falava que, no final, as convenções sociais que nós seguimos, a busca de honra, de riqueza, era aquilo que nos afastava no nosso estado de felicidade. Então ele vai buscar inspiração na noção da vida de um cachorro, viver como um cão, viver com liberdade, vamos dizer assim, certo? Porque se a gente pensa, olha, os cachorros não têm noção sobre as questões de convenção social. Ele vai procurar qualquer lugar para dormir, então qualquer cantinho aí ele vai estar se acolhendo lá. Ele não está preocupado com o que ele vai comer no dia, né? O que dão para ele, vamos dizer assim, ele vai comer, tá certo? Então é importante a gente pensar isso. Né? Então, até na questão de fazer as necessidades fisiológicas, vamos dizer assim, os cachorros não estão preocupados. A gente sempre vê lá, a gente está andando na rua, aí passa aquele cachorrinho do nosso lado, e aí de repente ele para, levanta a perna e faz aquele xixi. Ele não está preocupado com isso. Então, digamos que o Diógenes ele está tomando como referência essa base de viver a vida como um cão. Ele vai se impor o auto-isolamento, né, para buscar essa ideia da natureza interior. Como viver
livre e por isso, consequentemente, a ideia de busca de viver em liberdade é a ideia de ataraxia de felicidade para o Diógenes, tá certo? Então está colocado aí o significado do termo, tá? Designa as correntes dos filósofos que se propuseram a viver como cães da cidade, sem qualquer propriedade ou conforto, né? O Diógenes vivia aí muitas vezes da assistência, né? Ele se desfaz de tudo que era material, como falei para vocês. Talvez o cinismo, né, seja a corrente mais, vamos dizer assim, radical dentro desse contexto. Ele se inspira lá muitas vezes na lógica socrática, né, e leva ela ao extremo, tá certo? Diógenes questionava os valores e as convenções sociais e procurava viver estritamente conforme os princípios que considerava moralmente corretos. E aí lembrem-se disso, que ele está vivendo, né, inspirado numa lógica de viver como um cachorro. O Diógenes, ele vai viver num barril, um barril de terracota aí, né? Essa imagem ilustra bem. Ele andava com a sua lanterna, né? Essa questão do símbolo da lanterna tem a ver com a filosofia. E ele vivia aí, né, pelo mercado de Sinope, procurando algum homem que fosse justo, que tivesse valores, vamos dizer assim, valores essenciais da vida, certo? Então ele era uma espécie de provocador mesmo, certo? E o Diógenes, pessoal, ele vai ficar bastante famoso dentro da lógica helenística, daqui a pouco a gente vai entender o porquê, tá certo? Então, olha só, não se esqueçam que é uma corrente extremamente antissocial. O Diógenes entendia que a busca da felicidade está viver na nossa naturalidade plena, em que as convenções sociais acabavam sendo amarras para que a gente não compreendesse a verdadeira felicidade, o nosso eu interior, tá? Tem inclusive um filme que é bastante inspirado nessa concepção do Diógenes, que chama Na Natureza Selvagem. Procurem ver aí, né, porque eu acho que representa bem isso, né? Então essa autoliberdade que está colocada. O Diógenes, como eu falei para vocês, ele vai se impor ao auto-isolamento, né, e ele vai chegar a viver meio que na floresta. E numa dessas circunstâncias tem uma passagem bem interessante, né, da vida do Diógenes, que é quando o Alexandre o Grande, sabendo da sua fama, vai conhecer a figura de Diógenes, né? E ele chega lá no lugar que o Diógenes vivia, né? E pergunta para o Diógenes, né? Ó Diógenes, né? Você que é uma figura tão conhecida, né? Me diga o que você quer, me fale qualquer coisa que você quer que eu lhe darei, né? E aí o Diógenes vai, como aqui a imagem está representando, simplesmente nem sem levantar a cabeça, pedir para que o Alexandre se afaste. Fala assim, olha, dê licença do meu sol, né? Então o Diógenes, ele não precisava de nada. Ele precisava do sol dele, da manhã ali. Inclusive um soldado que estava com o Alexandre, né, chegou até a desembainhar a espada, mas o Alexandre, obviamente, proibiu esse cara de matar o Diógenes. Porque, de certa maneira, ele tinha sido meio, vamos dizer assim, desrespeitoso, tá? Mas fica aí a questão que envolve a vida do Alexandre. O Alexandre admirava tanto o Diógenes que ele falou que se não tivesse nascido Alexandre, queria ter nascido Diógenes, tá certo? Então, pessoal, basicamente, quando a gente fala de cinismo, é isso, uma filosofia que está para além das convenções sociais. A segunda dessas correntes filosóficas é o chamado ceticismo do Pirro, por isso muitas vezes conhecido como pionismo, Pirro de Eleia. Pessoal, o Pirro, ele foi um soldado do Alexandre e ele esteve na campanha para dominar a região, né, no que hoje é território da Índia. E o que o Pirro se depara? Ele vê que aquela outra cultura, ela também lá tinha suas verdades, seu modo de entender a vida, né? Ele tem uma relação lá com os budistas que ele procura saber, olha, por que esses caras, diante de toda essa situação vivida, eles continuam tendo a tranquilidade? E ele entende que essas figuras ali, elas não estavam preocupadas em ser dona da verdade, né? Então elas tinham uma tranquilidade para lidar. E aí, olha, quando a gente pensa a questão que envolve o ceticismo, a gente fala de uma pessoa cética hoje, é aquela que desconfia de tudo, né? O que o ceticismo enquanto corrente filosófica está colocando? Ele está colocando a ideia da suspensão do juízo, certo? Olha só, quando a gente fala então sobre o Pirro, ele está colocando aqui, olha, diante da impossibilidade de se chegar à verdade, o sábio deve ser. E aí lembrando, ele está buscando a ideia da ataraxia, da paz interior. Então, assim, olha, a gente não deve ficar sempre colocando como dono da verdade, mas a minha verdade.
Existem verdades que têm suas razões e são razões contraditórias. Então, como decidir, né, qual é a verdade, digamos, absoluta nesse sentido? Tá? Para o Pirro, a melhor forma da gente, digamos assim, buscar a felicidade era justamente uma situação em que a gente não tem como definir, né, claramente o que é ou não a verdade, suspensão do juízo, certo? Então a gente não decide, né, não necessariamente é uma isenção total, mas diante de uma contradição em que os dois lados podem ter razão, vamos dizer assim, se a gente toma o partido de um lado, a gente acaba, né, desconsiderando o outro lado. Então depois a gente vai pesar aquilo, né? Sei lá, às vezes a gente fala, por exemplo, de questões que envolvem a política, a gente toma partidos políticos e muitas vezes a gente acaba levando um pacote, mas aquele pacote, né, de ideias ele é questionável. Às vezes você vai ver que você discorda daquele pacote de ideias. Então como que seria essa questão? Hoje que a gente é chamado a opinar a tudo, né, digamos assim, de dar opinião em tudo, saber de tudo. Então, para o ceticismo, a melhor maneira de buscar a felicidade era a suspensão dos juízos diante dessa questão de, olha, não sabemos a verdade. Seria indiferente, pois não existe nada que seja digno de interesse ou temor, certo? Sem opinião ou julgamento, pois qualquer que seja, não poderá ser tomada como necessariamente verdadeira. Então, o ideal de vida do cético, a busca da ataraxia dele, da tranquilidade, se dá por meio da suspensão do juízo. Tá? Então, não devemos fazer julgamentos. Né? Quem somos nós para poder julgar alguma coisa? Certo? Então, a melhor maneira era, né, nos portar diante dessa questão que envolve a suspensão do juízo. Defendia que se deve contentar com as aparências das coisas, desfrutar o imediato captado pelos sentidos e viver feliz em paz, ao invés de se lançar à busca de uma verdade plena, pois seria impossível ao homem saber se as coisas são efetivamente como aparecem, certo? Então, essa questão da suspensão do juízo está colocada isso. Olha, a gente às vezes se desgasta, né, querendo mudar, debater, defender as nossas posições, certo? Mas quem garante que essa posição que a gente está defendendo é a posição, digamos, da verdade absoluta? Por que a do outro não tem também a sua razão aí? Então a gente acaba muitas vezes até se desgastando disso. Então a melhor maneira seria, né, se, vamos dizer assim, se colocar na parcialidade, né, muitas vezes não decidindo, né, e tendo noção de que, olha, as duas podem ser racionais, podem ser consideradas aí, né, mas eu não quero, digamos assim, ficar entre uma, né, eu não quero tomar partido nem de uma nem de outra, porque senão eu me desgasto, né, eu posso ter, digamos assim, essa questão de um desgaste emocional. Para atingir a felicidade, o indivíduo deveria dirigir uma indiferença aos costumes e aos acontecimentos da vida, tá certo? Então as duas primeiras são bem tranquilas, fáceis de serem entendidas, né? Continuando, a terceira escola filosófica é o estoicismo, pessoal. O estoicismo tem no Zenão de Sítio ou Sício, uma cidade hoje do Chipre, né? O seu principal representante. Depois, o estoicismo ele vai, digamos assim, ser uma filosofia, até eu acho que a mais influente dentro desse período helenístico, que ele chega para figuras importantes dentro do mundo romano, Sêneca, o próprio imperador Marco Aurélio, que era conhecido como imperador filósofo, vai tomar muito o estoicismo aí como uma base filosófica e uma base de vida, tá? O estoicismo, pessoal, ele é a que a gente chama de filosofia do dever e tem como característica central a questão da coragem. Coragem para quê? Coragem para lidar com as chamadas vicissitudes da vida, com as dificuldades da vida. Né? Tem coisas para o Zenão que a gente não pode lutar contra elas, a gente tem que aceitar. Então, quando a gente fala sobre o estoicismo, o que está sendo colocado? Ele está buscando um estabelecimento de uma fortaleza interior. Olha, a morte é inevitável, a velhice é inevitável, então tem coisas que a gente não pode lutar contra elas, a gente tem que aceitar. Aceitar para que a gente não sofra quando esses momentos chegarem. Tá? Então, por exemplo, olha, se você perdeu um ente querido seu, né, a gente sabe, a dor ela virá, né, mas você pode aí ter comportamentos diferentes. Né? Você pode deitar na cama, ficar num estado depressivo, vamos dizer assim, sofrendo aquilo ali, ou você pode levantar a cabeça,
né, e continuar a vida. Nada melhor que um dia após outro dia seria, digamos, a ideia que está colocada para o estoicismo. Tá? Então, ergue-te e continua é uma ideia central dentro da lógica do estoicismo, por isso a filosofia da coragem. Certo? Ele entendia, o Zenão, que havia o macrocosmo e o microcosmo. O macrocosmo é essa noção do dever. São coisas que a gente não muda, que a gente tenta compreender de uma lógica racional, e entendendo racionalmente a gente consegue lidar com isso. Por isso o campo da filosofia. Tá? Então entendam que o macrocosmo é algo imutável. O microcosmo é aquilo que você pode mudar. Muitas vezes na vida a gente fica alimentando, digamos assim, sentimentos destrutivos com nós mesmos. A nossa forma de pensar a gente pode mudar, certo? Então isso é importante. O que podemos ou não podemos mudar. Entender aquilo que não podemos mudar, aceitar com coragem aquilo que não podemos mudar, para que a gente não sofra, né? E, digamos assim, se sinta derrotado diante daquelas condições, daquelas dificuldades que a vida nos oferece. Então, buscar a ataraxia, essa coisa da fortaleza interior. Tá? É a corrente filosófica de maior influência do seu tempo, fundado por Zenão aí, ó, na localidade hoje de Ilha do Chipre, defendiam que toda realidade existente é uma realidade racional. Está colocada no macrocosmo. Você pode chegar a ela, conhecer ela. O que chamamos de Deus nada mais é do que a fonte dos princípios que regem a nossa realidade. E por isso a gente pode conhecer essa realidade. O Zenão, ele vai, digamos assim, sistematizar a ideia da filosofia. Ele falava lá que a filosofia estuda uma parte dela, a física, a raiz, né, os elementos da natureza. A lógica, né, o tronco aí da árvore, ele está comparando nesse sentido, e a ética, o fruto. E aí, olha, ele falava que a filosofia deveria se, né, digamos assim, se debruçar sobre a ética, sobre o fruto, porque é a concepção da busca da felicidade. Então nós devíamos agir conforme a natureza. Obviamente, entendendo essa natureza e aceitando. Então pensem nisso, né? A velhice, né? Não adianta a gente ficar sofrendo, né, se a velhice vai chegar. Não adianta a gente ficar sofrendo que a morte vai chegar. Essas coisas não vão mudar. Então a gente tem que lidar com esses sentimentos. A gente tem que fazer com que esses sentimentos não tomem conta da nossa vida e que a gente se paralise diante deles. Por isso que é importante criar uma fortaleza interior para lidar com todas essas dificuldades. O destino envolve um determinismo, né? Ou seja, está fora do nosso alcance mudar. E é interessante a gente pensar também que o que a gente não pode mudar na vida, assim? A opinião que a outra pessoa tem sobre você, né? Você não deve ficar se apegando a isso. Imagina se a gente fosse se preocupar com a opinião de todas as pessoas que a gente conhece, se a gente fosse, né, se preocupar em mudar a opinião daquelas pessoas que às vezes não vão com a nossa cara, vamos dizer assim, né, a gente ia ficar enlouquecido. Nós nunca atingiríamos aí a nossa condição, nossa paz interior, nossa ataraxia. Tá? Então o ideal da ataraxia é a tranquilidade. Olha, ainda digamos assim que o mundo esteja desabando sobre a nossa cabeça, nós temos que ter a tranquilidade de lidar com isso, para que a gente possa, num segundo momento, levantar, sacudir a poeira e seguir adiante, tá certo? Então eu gosto muito da filosofia estoica, e eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, ela cai bem, né? Buscar aí essa fortaleza interior para lidar com essa situação meio caótica que a gente está vivendo, né? Para que depois, quando a gente possa, digamos assim, voltar à normalidade, a gente continuar a nossa vida, né, sem sofrimento. A gente sabe, olha, existem coisas que vão acontecer, que são duras, são golpes duros aí, né, às vezes envolve família, emprego, né, até a própria lógica dos estudos, que a gente às vezes não está conseguindo se organizar, tá certo? Mas a gente tem que então buscar essa fortaleza interior para que no segundo momento a gente possa se reerguer, tá? Somos deste mundo e ao morrer nos dissolvemos neste mundo, então por isso que a gente não deve ficar se preocupando, né, com a morte é inevitável. Não dispomos de poderes para alterar substancialmente a ordem universal do mundo, o macrocosmo, mas pela filosofia podemos compreender esta ordem universal e viver segundo ela. Essa ideia da busca da racionalidade, compreendendo esse macrocosmo, aceitando e lidando com ele de maneira mais leve. Zenão propõe o dever da compreensão como o melhor caminho para a busca da felicidade, certo? Ser livre é viver segundo a nossa própria natureza, que por sua vez integra a natureza do mundo. Estamos correlacionados.
No plano ético, os estoicos defendiam uma atitude de austeridade física e moral, né? Então eles tinham também essa correlação, né, digamos assim, do que é trabalhar o corpo para que você tenha, né, digamos assim, uma mente sã também. Então essa concepção, ela é importante. Baseada em virtudes como a resistência ante o sofrimento, a coragem diante do perigo e a indiferença ante as riquezas materiais. E aí, reafirmando aquilo que eu falei para vocês, são correntes antimaterialistas, tá certo? Então nós devemos buscar dentro de nós mesmos a felicidade. A felicidade, ela não é um momento pontual, tá? É algo, digamos, contínuo, que a gente se prepara, né, na vida para aquele ideal. O ideal perseguido era um estado de plena serenidade para lidar com os sobressaltos da existência, fundado na aceitação e compreensão dos princípios universais que regem a nossa vida, coisas que não podemos mudar. Então, por que ficamos, né, presos a ela, nos desgastando com ela, tá certo? Pessoal, a última dessas correntes do período helenístico, certo? É o epicurismo, que é muito conhecido como a filosofia do prazer. Aí a gente pode, legal, né? Pô, o epicurismo, prazer, né? Mas adianto para vocês que quando o Epicuro está falando sobre o prazer, ele não está falando sobre um prazer hedônico, aquilo que a gente busca sem saber as consequências, tá? É por isso que muito importante a ideia do termo temperança na lógica epicurista. Temperança é o equilíbrio, né? De saber, digamos assim, olha, se você exagera numa coisa, sei lá, na comida, na bebida, você vai ter consequências daquilo, tá? Então, é justamente buscar essa espécie de meio termo, ser prudente nas coisas que você faz, tá? Então, pensem nisso, não é a busca, né, do prazer sem saber das suas consequências, o que a gente chama de um prazer hedônico. É um prazer através do equilíbrio, a gente vai ver como que o Epicuro coloca isso aí, tá certo? Epicuro de Samos, nasceu em Samos aí, né, lá na cidade do Pitágoras. Olha, na concepção da racionalidade, a realidade é perfeitamente penetrável e cognoscível, ou seja, ela pode ser entendida pela inteligência do homem, sendo a felicidade o que deve se buscar através dessa racionalidade, tá? A felicidade, para ele, a felicidade plena, era a falta de dor e de perturbação da alma, a falta de dor no corpo e a não perturbação da alma. Para atingir essa felicidade, essa paz, o homem só precisa de si mesmo, né? Então nós somos seres autárquicos, é aquilo que eu falei para vocês. A gente deve buscar compreendermos a nós mesmos para que a gente entenda o que nós somos, né? Olha, então o Diógenes falou sobre isso e aí ele estava entendendo a lógica da relação direta com a natureza, né? De nos libertarmos das convenções sociais, vivermos livremente aí como cães, vamos dizer assim, né? Sem se preocupar com essas amarras que acabam nos desviando do caminho da felicidade, tá certo? O cético falou lá da concepção da suspensão do juízo, né? Que a gente, às vezes, fazer julgamento, tomar partido é um desgaste necessário, tá? O estoicismo falou dessa busca da felicidade através de uma resistência interna, criando essa fortaleza interior. Importante até, eu esqueci de frisar para vocês, que o estoicismo depois ele vai ser muito utilizado dentro da lógica da filosofia cristã, né? O entendimento, olha, por que a gente aceita as nossas condições de vida, né? É uma lógica, digamos, de uma imposição divina, então a gente deve aceitar aquilo, tá certo? Mas voltando aqui então à lógica epicurista, ele está falando dessa noção de que dentro de nós mesmos resiste a felicidade. Não lhe servem, portanto, a polis, a vida política, e aí, olha, até contestando a concepção aristotélica da felicidade, certo? As instituições, a nobreza, as riquezas ou os deuses. O homem é perfeitamente autárquico, tá certo? Então, até essas questões que a gente coloca das convenções aí, o Epicuro está contestando. Propunha que o ser humano deve buscar o prazer, pois, segundo ele, o prazer é o princípio e o fim de uma vida feliz. Olha, a gente sabe que todos nós queremos a busca do prazer, né? A gente quer sempre ter prazer na vida. Às vezes a gente se apega muito ao trabalho, né? Sei lá, o Bruno tá dando 46 aulas na semana. E a gente passa a, digamos assim, a não ver aqueles pequenos prazeres cotidianos, né?
A gente quer sempre colocar, quando eu comprar a minha casa, quando eu, né, passar aí no vestibular. Então a gente coloca, digamos assim, nessas grandes dimensões e a gente acaba até sofrendo por isso. A gente tem que ver, né, digamos assim, nas pequenas coisas. Por isso que ele fala que a contemplação da vida, a contemplação da natureza é uma fonte para a gente buscar a nossa felicidade, a nossa ataraxia aí, tá certo? Proponho que o ser humano deve buscar prazer, mas o prazer ele não é um prazer sem limites, vamos dizer assim. É a noção que eu falei para vocês da temperança, da prudência, do equilíbrio. Então ele distingue dois grupos de prazeres, tá certo? Olha, existem os prazeres que são mais duradouros e que são esses prazeres que a gente deve buscá-los ao longo da vida, tá? Que encantam o espírito, como por exemplo, estar entre amigos, né? É importante. Então não é o número de amigos, né? É, digamos assim, a qualidade dos amigos que você tem. Então, às vezes a gente vive em era de redes sociais, você vê lá a pessoa, 2.000 amigos. Mas e aí, né? Qual é a qualidade desses amigos, vamos dizer assim? Então, uma boa conversação, né, sempre acaba, digamos assim, nos tranquilizando, certo? A questão que envolve contemplar as artes, né? O Epicuro, ele não trabalha, por exemplo, numa instituição lá, como a Academia do Platão, como o Liceu do Aristóteles. É os chamados Jardins de Epicuro, né? As reflexões filosóficas do epicurismo se davam no espaço aberto, nessa integração com a natureza, como eu falei para vocês, tá? A audição de uma boa música, tá? Então tudo isso são prazeres duradouros. Por quê? Porque eles nos tocam a alma, tá? Por outro lado, existem os prazeres mais imediatos, mas eles são efêmeros, né? A gente conquista aquilo, mas logo depois, né, aquilo perde o sentido, tá? E aí, principalmente na lógica material. Os prazeres mais imediatos, muitos dos quais movidos pela explosão das paixões e que ao final poderiam resultar em dor e sofrimento, né? Então isso aqui, digamos assim, a gente deve evitar esses prazeres imediatos. Tá? Nós devemos nos concentrar na lógica dos prazeres mais duradouros, que são aqueles que tocam a nossa alma aí, tá certo? E aí, olha, o bem, obviamente, é o prazer. E aí, para ele, existem os prazeres naturais e necessários, naturais e não necessários, e os não naturais e não necessários, tá? Para o Epicuro, os prazeres naturais necessários, por exemplo, o que é? Comer, beber, água, por exemplo, né, digamos assim, são prazeres naturais necessários. Nós sentimos fome, né? Então a gente tem prazer em comer. Então isso é uma lógica natural e necessária. Existem aqueles prazeres que são naturais, mas são não necessários. Eu vou citar aqui, por exemplo, olha, eu gosto de tomar um vinho, né? Isso me gera prazer. Às vezes aquela coisa um pouco da embriaguez, né, que nos faz, vamos dizer assim, deixa a gente mais livre em certas circunstâncias, né, da convivência social, certo? Isso é um prazer, é natural. O homem necessita muitas vezes disso, mas ele é não necessário. Se eu não beber o vinho, né, eu não vou morrer, vamos dizer assim, tá? Então eu posso buscar esse prazer, mas eu tenho que ter a moderação. Eu não posso ficar todo dia bebendo uma garrafa de vinho, senão eu crio dependência em relação ao álcool. Vamos pensar na lógica da comida, né? A gente sente fome, mas se a gente todo dia quer comer aquele gordo, né? Aquele hamburgão podrão, vamos dizer assim, cheio de bacon, a gente vai ter problemas. Então entra aqui, ó, a noção da temperança, o equilíbrio, tá certo? Então lembre-se, não é um prazer imoderado. Por fim, existem prazeres que são não naturais e não necessários, né? Por exemplo, a lógica de comprar, né? Não é natural. Ela está colocada pela sociedade e ela é não necessária, né? Então, para o Epicuro, esses prazeres que são não naturais e não necessários, nós devemos evitar, né? A gente, olha, às vezes a gente se frustra nisso, não é natural e eu quero comprar algo, e aí eu busco aquilo, mas eu nunca consigo. Enfim, a gente está perdendo tempo, vamos dizer assim, para a lógica do Epicuro. Por quê? Porque isso é efêmero. Esses que são não naturais e não necessários, eles não vão nos trazer a felicidade, a paz interior que a gente precisa, tá certo? Só beber uma aguinha aqui. E aí, olha, agindo dessa maneira, nós chegaremos lá ao que ele chama de sumo bem, um bem pleno, ausência de dor no corpo e na alma, tá certo? Olha,
O que o Epicuro está colocando e é bem interessante a gente pensar? Fala assim, ó, tem coisas na vida da gente que, e aí ele está muito relacionado com o estoicismo, tem coisas na vida da gente que às vezes a gente fica se preocupando, por exemplo, a gente fica se preocupando em agradar os deuses, e ele está falando lá do mundo grego, falou que a gente não devia se preocupar com isso. Por quê? Porque para ele, os deuses viviam no chamado intramundo, né? Eles não sabem o que se passa com os seres humanos. Então você não precisa de ficar promovendo sacrifícios, né, para agradar esses deuses. Eles não estão, digamos assim, nem aí para você, tá certo? Então o Epicuro está colocando essa lógica. A gente às vezes, e aí lá no estoicismo, às vezes se apega à questão da morte. Para quê? Né? Ele tinha uma frase muito interessante, falando, para que eu vou me preocupar com a morte? Se a morte está, eu não estou. E se eu estou, a morte não está. Eu nunca me encontro com ela. Então para que eu vou ficar me apegando a esse momento se eu nunca encontro com ele? Tá certo? É a suspensão do juízo, é a suspensão da lógica física, né, da dor. Então eu deixo de existir, tá certo? Então é importante a gente pensar nessa lógica aí. Olha, a morte não é o mal, né? Então a gente não deve se preocupar com ela, ela é algo inerente. O mal da alma se cura através da filosofia. E o mal do corpo ou é fraco e suportamos, ou é forte e dura pouco, pois nos leva à morte. Então, o sumo bem, né, seria eliminar essas questões que envolvem dor no corpo, dor na alma, e aí, portanto, esse equilíbrio é algo importante. Pessoal, então em relação às filosofias helenísticas, é isso que a gente tem que trazer, é bem básico mesmo, acho que não dá, digamos assim, não dá pra gente ficar elaborando muito, porque eu acho que é desnecessário, tá? E aí, olha só, a gente então chegou ao final das correntes filosóficas da antiguidade. Durante um certo período aí, dentro da lógica romana, a gente vai ter basicamente releituras dessas correntes filosóficas, tá? A gente tem o neoplatonismo, a gente vai pontuar ele aí. A gente tem o chamado maniqueísmo, que é, digamos, que vem lá da região da Pérsia, do Maniqueu, né, do Mani, tá certo? Mas quando a gente pensa na Idade Média, aí sim a gente volta a ter um debate. Por quê? Porque é a relação com a filosofia cristã, né? A gente vai estar, claro, trabalhando isso em outro momento. Nos séculos posteriores ao florescimento das escolas filosóficas, não se desenvolveram correntes de pensamento que possam ser consideradas realmente originais. Nesse período, que vai de meados do século III a.C. até o início da Idade Média, os filósofos que surgiram repetiam as ideias dos antigos. Vai ser a partir do surgimento do cristianismo, no século I, que a filosofia vai trazer novas questões sobre a existência de Deus, enfim, como que o homem se correlaciona, tá? O cristianismo ganhou numerosos adeptos entre os povos do antigo mundo helenístico, trazendo novas formas de ver o mundo. Ao mesmo tempo, no século I, surgiu uma potência militar que superou a dominação macedônica e o Império Romano, que vai absorver muito dessa cultura grega, inclusive a sua concepção filosófica aí. Entre os séculos I e III depois de Cristo, assistimos a um ressurgimento do platonismo, mesclado com ideias aristotélicas, que veio a influenciar a filosofia dos pensadores cristãos durante a Idade Média, né? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, mas isso é assunto para outra aula, tá certo? Pessoal, então é isso, espero que vocês tenham gostado, me dê retorno em relação a essas aulas aí, tá certo? Até mais então, tchau, tchau, fui!